Olá, sou o professor Daniel, sou professor de Noções de Farmacologia. Nesse vídeo, nós iremos resumir a aula de número 10, em que falamos sobre drogas que afetam o sistema endócrino. Para isso, nós começaremos esse vídeo falando sobre sistema endócrino, brevemente. Você precisa compreender que este sistema é formado por um conjunto de glândulas endócrinas responsáveis pela produção de hormônios. Esses hormônios costumam atuar em pontos distantes do local onde foi produzido e sempre em baixas dosagens. Esses hormônios também podem estar atuando em células, tecidos, órgãos ou até mesmo outras glândulas endócrinas. Com base nisso, nós falaremos sobre algumas doenças que afetam o sistema endócrino. Começaremos falando pelo hipo e o hipertireoidismo, que são doenças que estão associadas a disfunções da glândula tireoide. Essa glândula está localizada na base do nosso pescoço e é responsável pela produção de alguns hormônios, como os hormônios T3, T4 e calcitonina. Contudo, o hipo e o hipertireoidismo estão associados a alterações na produção dos hormônios T3 e T4, que controlam o metabolismo oxidativo do nosso corpo. Diante disso, pessoas que desenvolvem um quadro de hipotireoidismo passam a ter um metabolismo muito lento e, como consequência natural, apresentam um ganho de peso. Importante destacar que existem algumas situações em que pessoas com hipotireoidismo também podem apresentar uma carência na sua alimentação de iodo, o que pode ocasionar, além do quadro de hipotireoidismo, o desenvolvimento de um quadro de bócio endêmico, que também pode ser chamado de bócio carencial, que surge em função da carência de iodo. Tudo bem? Mas é importante que você entenda que nem todos que possuem hipotireoidismo desenvolverão um quadro de bócio, uma vez que nem todos irão apresentar uma carência de iodo na alimentação. Quando falamos sobre hipertireoidismo, você tem o efeito contrário. Trata-se já de uma condição em que o paciente apresenta um metabolismo muito acelerado e com isso ele consome rapidamente os nutrientes que ele adquire através da alimentação. Isso acaba gerando uma perda progressiva e muito rápida de peso. É uma característica que marca, na realidade, essa problemática, né? Essa doença, ok? Uma outra doença que nós comentamos é a doença de Cushing. Essa doença de Cushing, ela nada mais é do que um conjunto de sinais e sintomas que estão atrelados ao uso prolongado de um corticoide, né, que é um anti-inflamatório esteroide. Vale lembrar que a base desse anti-inflamatório esteroide é uma base de um hormônio que naturalmente nós produzimos lá nas nossas glândulas suprarrenais, que é o cortisol. A partir dele, você desenvolve, dentro da indústria farmacêutica, o corticoide, que é utilizado para várias situações, principalmente para processos inflamatórios, doenças autoimunes, mas o uso prolongado acaba sendo prejudicial em função da depressão imunológica e uma série de outros sinais e sintomas que acabam ocasionando a doença de Cushing. Tudo bem? Uma outra doença que também nós comentamos é a chamada doença de Addison, que ela é uma doença que afeta a produção de aldosterona, uma vez que ela atua diretamente também nas glândulas suprarrenais, que são as glândulas responsáveis por produzir esse hormônio. Uma vez que essa glândula é afetada e o hormônio aldosterona deixa de ser produzido, isso faz com que o nosso rim passe a não ser estimulado a aumentar sua reabsorção de sódio e devolver esse sódio para a corrente sanguínea, fazendo com que haja um movimento do solvente em direção ao vaso, aumentando o volume sanguíneo e, consequentemente, o aumento da pressão. Como resultado disso, dessa falta de estimulação, você passa a ter uma queda repentina e drástica da pressão, né, do indivíduo, fazendo com que ele apresente um quadro de pressão baixa e podendo, né, em situações mais graves, levar o indivíduo ao óbito. Tudo bem? Bom, basicamente essas foram as principais doenças que nós comentamos.
Existem algumas drogas também que podem estar afetando diretamente, drogas essas não necessariamente que são utilizadas para fins terapêuticos, mas que podem ter contato, né, com o indivíduo, seja através de inseticidas, né, o bisfenol, né, que é muito utilizado, né, dentro da indústria de cosméticos, né, e que o DDP também, que geralmente são agrotóxicos, que de alguma forma o ser humano pode ter contato, e que são substâncias não biodegradáveis, portanto se acumulam no organismo, podem interferir diretamente, né, no funcionamento dessas glândulas endócrinas, produzindo mais ou produzindo menos hormônios e, consequentemente, alterando as funções às quais estes hormônios estariam dispostos a atuar como mensageiro, gerando uma resposta celular. Tudo bem? Bom, eu espero que você tenha entendido essa aula e bons estudos!